Uma boa noite a todos aqueles que aqui estamos. É um prazer poder estar convosco aqui no auditório da Igreja Adventista de Setúbal. É um prazer também poder estar com todos aqueles que neste momento também nos assistem a partir do canal do YouTube que a Igreja Adventista em Setúbal mantém na internet, e é neste momento um privilégio poder estar aí com você, em sua casa, no seu trabalho, enfim, onde você se encontra. Obrigado por estar conosco e que a palavra de Deus hoje possa também trazer-nos uma alegria boa de recebermos da parte do Senhor algo que Ele tem para nos ensinar nesta noite. Bom, creio que nenhum de nós está alheio a esta realidade. Nesta altura do ano, todos acabamos de uma forma ou de outra por ser invadidos por esta onda festiva que é o Natal. Apesar deste ano ter sido um ano, como todos nós conhecemos, um ano completamente atípico, mas não quer dizer que, de alguma maneira, a aproximação dos feriados do Natal não traga a cada um de nós a recordação de que um dia, em algum momento da história, provavelmente não nesta altura do ano, no final do ano, no período do inverno já, mas talvez numa altura diferente, Jesus nasceu. E eu passo a explicar porque digo que Jesus provavelmente não tenha nascido nesta altura do mês de dezembro. É porque a Bíblia diz que os pastores que estavam em Belém com os seus rebanhos encontravam-se no campo a pastorear estes rebanhos. E não era habitual, assim que, como nesta altura, também há cerca de 2000 anos atrás, não era costume os pastores estarem no campo no período do inverno. Nesta época, os rebanhos estavam guardados nos apriscos, nos currais, onde mais confortavelmente poderiam as ovelhas e as suas crias serem protegidas do inverno e do frio agreste desta altura do ano. Mas, como o texto descreve, como nós vamos ver dentro de instantes em Lucas, que os discípulos, que os pastores estavam no campo, provavelmente o nascimento de Jesus ter-se-á dado algures entre a primavera, o início da primavera, e meados de outubro daquele ano. Porque este era efetivamente o tempo em que o clima era suficientemente tolerável para que os rebanhos pudessem pernoitar no campo e os pastos eram também suficientemente abundantes para poder oferecer alimento aos animais. Mas, independentemente desta questão, muitos cristãos, muitos de nós sabemos que a data do dia 25 de dezembro é uma celebração que artificialmente foi atribuída ao nascimento de Jesus, porque efetivamente a Bíblia não dá nenhuma data para este acontecimento. A verdade é que, tradicionalmente, os cristãos costumam reportar a sua mente e as suas celebrações do nascimento de Jesus justamente nesta altura do ano. Assim, porque nós não estamos alheios àquilo que a sociedade vê e àquilo que a sociedade vive, nós vamos tomar tempo para, justamente no contexto das meditações que temos feito no estudo dos Evangelhos, podermos também, neste momento, refletir um pouquinho a respeito do nascimento de Jesus. Contudo, eu gostaria de partilhar convosco uma inquietação que há já vários anos, de alguma forma, me vem acompanhando. Sabem que o nascimento de Jesus, na época em que a sociedade judaica se encontrava por altura, efetivamente, do nascimento do nosso Mestre, as pessoas sabiam que mais dia, mais ano, menos ano, o Messias haveria de nascer como o enviado prometido de Deus. Mas a grande questão que se me coloca é: se as pessoas, sobretudo os judeus, que eram um povo em termos religiosos, bem informado, por que então eles não souberam identificar aquele menino que nasceu lá em Belém? Existia todo um conjunto de profecias que identificavam o nascimento de Jesus, o modo do nascimento de Jesus, o local do nascimento de Jesus, as circunstâncias associadas ao nascimento do Messias. Portanto, se alguém olhasse com atenção para estas profecias, não seria difícil estar
de olhos abertos para perceber o que iria acontecer. Contudo, a grande pergunta é: então, por que quando Jesus nasceu, tão poucos estavam preparados para o receber? E se nós fizermos esta pergunta ainda, tentando fazer uma projeção para o futuro, poderemos talvez perceber que, da experiência relacionada com o nascimento de Jesus e a falta de receptividade que o nascimento do Messias teve, talvez isto possa nos ensinar a nós, cristãos do século XXI, algumas lições importantes também a respeito da forma como nós podemos também esperar um novo regresso de Jesus, que é a sua segunda vinda. Mas vamos então analisar duas situações. Vamos ver. Existiam apenas dois grupos de pessoas que estiveram preparados para receber o nascimento do Messias. Um deles foram os pastores que, como já mencionamos, estavam acampados nas pradarias aos arredores de Belém para apacentarem os seus rebanhos. E esta história está contada em Lucas capítulo 2. Gostaria então de convidar-vos a acompanharem a leitura deste texto, Lucas capítulo 2, do verso 8 em diante. Para aqueles que nos acompanham a partir da internet, recomendaria que procurassem encontrar aí no seu computador, ou no seu tablet, ou no telemóvel, algum aplicativo onde você possa acompanhar conosco a leitura deste texto. Lucas, capítulo 2, do verso 8 em diante. Então, na minha Bíblia diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e então acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, divulgaram então a palavra acerca do menino que lhes fora dita, e todos os que a ouviram se maravilharam de que os pastores lhes diziam. Aqui nós encontramos, portanto, o primeiro grupo de pessoas que tiveram a oportunidade de testemunhar o recém-nascimento de Jesus. Era um homem simples. Poderíamos dizer que estes homens tinham em comum uma característica que se distingue e que facilmente se percebe em relação a todo o resto do povo. Não era o fato deles estarem a dormir no exterior, nos arredores da cidade de Belém. Não era o fato deles serem pastores que fazia com que eles pudessem efetivamente estar preparados para receber o Messias. Nem sequer era o fato deles estarem efetivamente nas proximidades geográficas da cidade de Belém, porque muitos outros habitantes existiam na cidade de Belém também. Mas por que aqueles homens estavam preparados para receber Jesus? Bem, o texto não nos chega a dizer. Contudo, algumas ideias podem ser entendidas a partir daquilo que aqui é narrado. Imaginem que aqueles pastores, estando ali no campo, tendo justamente acabado de pôr para descansar os animais, agora, certamente, à volta de uma fogueira, nós podemos facilmente imaginar, eles conversavam, e conversavam sobre vários assuntos. A verdade é que, muito provavelmente, os anjos de Deus, que tinham
testemunhado o nascimento do seu mestre, o nascimento do seu rei em forma de uma criança, estavam ansiosos para dar esta excelente notícia a alguém que estivesse em condições de a receber. E muito provavelmente o que aqueles homens conversavam era justamente sobre a expectativa da vinda do Messias. E agora imaginem a surpresa destes homens que, sentados ali em volta de uma fogueira, provavelmente conversando sobre profecias como as de Daniel, capítulo 9, onde era explicado o tempo do surgimento do Messias, tempo este que era justamente para aquela altura em que eles se encontravam, mais ou menos o ano 4 antes de Cristo. Efetivamente foram a estes homens simples, de profissão modesta, mas a quem Jesus foi efetivamente anunciado como o cumprimento das profecias há tanto tempo esperadas e, primeiramente, o cumprimento daquilo que aqueles homens mesmos esperavam. Sabem, queridos amigos, há uma coisa muito interessante, é que a revelação e a compreensão das grandes verdades espirituais não depende de termos um curso académico ou um diploma avançado em estudos universitários. Na realidade, a compreensão da palavra de Deus não tem que ver com grande profundidade intelectual. Porquê? Porque a palavra de Deus deve ser compreendida desde a pessoa com um nível de cultura mais simples, a pessoa com um nível de inteligência mais elementar, até as pessoas com um grande intelecto. Porque a palavra de Deus tem verdades que cada uma delas são essenciais para a salvação da humanidade. Por isso, Deus não seria justo se tivesse colocado na revelação bíblica ideias ou mistérios que fossem de tal forma difíceis de ser compreendidos que mesmo as pessoas mais simples ou uma criancinha não pudessem entender. Porque se assim fosse, Deus estaria a ser injusto, estaria a colocar degraus e obstáculos ao processo da salvação. E porque a palavra de Deus pode ser compreendida por qualquer pessoa, porque a revelação bíblica deve estar ao alcance de qualquer um de nós, é que aqui estão estes pastores, estes homens de profissão simples, mas que foram aqueles a quem foi dado o privilégio de verem em primeira mão Jesus Cristo, nascido, o prometido, desejado de todas as nações. E agora aqui, queridos amigos, há uma lição muito interessante que nos é ensinada também. É que estes homens, depois de terem encontrado o Messias, nascido e identificado pelos anjos, exatamente da forma como eles tinham dito, que estaria deitado numa manjedoura, envolvido em panos, eles saíram por toda a cidade, contando a todas as pessoas com quem eles se encontravam a respeito do nascimento do Messias. É interessante que, se fossem os sacerdotes, os levitas, aqueles que, por experiência e por profissão, eram os grandes estudiosos da Bíblia, se fossem eles a anunciarem isto ao povo, certamente até nem seria motivo de tanta admiração por parte das pessoas. Mas porque eram homens que não tinham propriamente uma profissão ou uma formação académica associada à religião, é por isso que foi notório o fato de serem eles os arautos do nascimento de Jesus Cristo, os anunciadores do nascimento do Messias. Mas isto nos ensina também ainda uma outra ideia muito simples e interessante. É que, sabem, queridos amigos, eu não preciso ser um pastor. E aqui eu falo agora de forma corporativa, porque realmente de profissão eu sou pastor. Mas aqueles que aqui estamos, aqueles que nos assistem, podem não ter, diríamos assim, uma profissão associada à vida clerical. Mas isto não faz de nós pessoas que não tenhamos o privilégio ou possamos exercer a responsabilidade de falar aos nossos vizinhos,
aos nossos amigos, aos nossos familiares, não do nascimento de Jesus há 2000 anos atrás, mas da vinda de Jesus que está para acontecer em breve. Todos nós temos este privilégio, todos nós temos esta responsabilidade, todos nós temos esta oportunidade. Não importa quem sejamos, não importa que nós não tenhamos o título académico necessário para o fazer. Eu não posso exercer medicina se não tiver estudado medicina. Eu não posso exercer mecânica se eu não tiver estudado ou feito algum curso técnico na área de mecânica. Eu não posso ser engenheiro se eu não tiver cursado um curso de engenharia. Eu não posso atender em termos clínicos alguém se eu não tiver um curso de psicologia ou ser um terapeuta formado. Mas há uma coisa muito importante. Eu posso ser um evangelista, eu posso ser um pregador, eu posso ser uma testemunha de Jesus, pelo simples fato de que foi Jesus que convidou cada um de nós para podermos falar aos outros a respeito das maravilhas do Evangelho. E, queridos amigos, posso-vos dizer isto com toda a verdade, porque tenho vivido isto na minha própria vida. Há um prazer especial que vem à nossa vida, à nossa experiência religiosa, quando nós estudamos a Bíblia com outras pessoas. Você quer ter uma experiência religiosa dinâmica e com adrenalina? Você quer ter uma experiência religiosa que faça com que você vibre cada dia com as verdades da Palavra de Deus? Pois muito bem, experimente encontrar alguém com quem possa estudar a Bíblia. Eu tenho desafiado muitas pessoas no meu ministério a estudarem a Bíblia com outros, a encontrarem pessoas para lhes ensinar os rudimentos, as coisas mais elementares da Palavra de Deus. E a verdade é esta, é que quando nós nos ajoelhamos com humildade e dizemos ao Senhor que estamos dispostos a poder partilhar com outras pessoas a Palavra de Deus, acreditem, Deus vai colocar essas pessoas no nosso caminho. Ah, mas eu sou tímido. Ah, mas eu tenho pouco conhecimento da Palavra de Deus. Meus queridos, não havia ninguém provavelmente mais tímido, nem com menos conhecimento do que aqueles pastores. Mas o que aconteceu com aqueles homens quando saíram a falar do que tinham visto e tinham ouvido? As pessoas ficavam admiradas. As pessoas ficavam impactadas pela mensagem que eles tinham a apresentar. Por quê? Porque eles falavam como testemunhas que tinham visto e ouvido coisas surpreendentes. E a grande realidade, queridos amigos, é que quando nós estudamos a Bíblia a sério, nós percebemos que as suas profecias nos mostram verdades e realidades que fazem com que dentro de nós se crie um sentimento de urgência e uma necessidade tal de partilharmos com as outras pessoas as verdades que temos conhecido. Meus amigos, pensemos bem. Este mundo que já não tem ponta para onde se lhe pegue está à beira do maior acontecimento da sua história, que é a vinda de Jesus Cristo, o regresso do Salvador, que um dia, há 2000 anos atrás, aqui esteve para viver uma vida humilde e culminar este processo com a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Mas este Redentor, que na primeira fase, há 2000 anos atrás, iniciou o processo da salvação da humanidade, precisará voltar para concluir este mesmo processo. E nós estamos a viver num período impressionante, num período fabuloso, numa oportunidade única, que é o de podermos contemplar o regresso do Senhor Jesus Cristo. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Gerações de cristãos que já descansaram teriam dado tudo para poderem, como nós, testemunhar o cumprimento das profecias que hoje nós estamos a vê-las acontecerem diante dos nossos olhos. Terem podido olhar para tudo aquilo que já sucedeu e dizer que a Bíblia, sem dúvida, está completamente coberta de razão. E esperarem a vinda de Jesus Cristo para tão breve. Cada dia que passa é um dia
mais perto de vermos Jesus voltar. Cada semana que termina, estamos mais perto do regresso do Senhor Jesus Cristo. E nós temos este privilégio. Porque estes pastores foram capazes de perceber que o nascimento de Jesus estava a acontecer ali mesmo ao lado? Por uma razão muito simples. Eles tinham humildade no seu coração para olharem para as Escrituras e perceber aquilo que tão claro ali estava escrito. Mas há um segundo grupo de pessoas que também foram capazes de receber Jesus. Não eram propriamente pastores, mas eram pessoas que tinham no seu coração exatamente a mesma característica que os pastores tinham, uma grande dose de humildade. Eu gostaria de convidar-vos a irmos agora ao Evangelho de São Mateus, ao capítulo 2, e nós vamos ler a narrativa que o evangelista Mateus faz da chegada de um grupo de homens sábios que vinham do Oriente. Estes homens, chamados de magos, muito provavelmente eram indivíduos que tinham viajado desde o planalto da Pérsia, atual Irão, para chegarem a Jerusalém em busca, efetivamente, do Messias. E por que estes homens, de um país tão distante, de uma cultura tão distinta da cultura judaica, vieram em busca do Messias? Vamos ler o texto e ali vamos encontrar as pistas que nos vão ajudar a entender porque estes estrangeiros estavam sensíveis para a realidade do nascimento de Jesus. Verso 1 do capítulo 2. Mateus, capítulo 2, o verso 1 em diante. E diz então, tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ora, aqui encontramos a primeira pista. Estes homens, eles tinham lido as profecias de Balaão. Balaão tinha sido justamente um profeta que no início da história do povo de Israel, durante o tempo em que eles ainda andavam a peregrinar pelo deserto na região do Sinai, nas imediações da terra de Canaã, este profeta foi chamado, segundo está descrito nos capítulos 21, 22 e 23 do livro de Números, foi chamado por Balaque, um rei moabita, para amaldiçoar os israelitas. Mas, em vez de amaldiçoar os israelitas, o Senhor não permitiu a este profeta, Balaão, que os amaldiçoasse, que proferisse sobre eles maldições e impropérios. E desta forma, então, a Bíblia diz-nos que, a certa altura, há não só uma bênção, mas sobretudo uma profecia que é proclamada sobre o povo de Israel. E se alguém quiser anotar, para estudar depois ou para ler depois, esta profecia da estrela que procederia justamente da região da Palestina, encontra-se em Números capítulo 24, verso 17, quando o profeta Balaão diz assim: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, porque uma estrela procederá de Jacó e o cetro subirá de Israel. E então, a Bíblia deixou, portanto, esta profecia, ficou registada. De alguma forma, estes sábios do Oriente leram esta profecia e, baseados nesta observação que eles faziam do céu e das estrelas, conhecendo ele bem todos os corpos celestes que podiam ser identificados, eles aperceberam-se que em determinado momento há uma estrela justamente na direção ocidental que correspondia justamente à orientação da Palestina ou da terra de Canaã. Esta estrela que eles não conheciam e que permaneceu no céu durante vários e vários meses, serviu para estes homens como uma orientação para eles encontrarem efetivamente o Messias. E o verso 3 continua dizendo, estamos em Mateus capítulo 2, no verso 13 diz: e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se
e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes o rei onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu rebanho Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, os inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que esta estrela lhes havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia agora adiante deles, até que, chegando, se deteve sob o lugar onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram e abriram os seus tesouros e lhe ofertaram dádivas de ouro, de incenso e de mirra. E agora então vem justamente esta pergunta, que de alguma forma já fizemos no início: porquê? Porquê estes homens que não eram de cultura judaica, provavelmente nem praticavam a religião judaica, porquê que eles vieram justamente para homenagear o Messias, o rei nascido de acordo com as profecias? Bem, há um aspecto muito interessante. É que, queridos amigos, nós percebemos, como já dissemos, primeiramente que no seu coração havia humildade suficiente para buscarem o conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos esquecer que em Amós, no capítulo 3, no verso 7, é dito ali que o Senhor não fará coisa nenhuma sem que antes a revele aos seus servos os profetas. Aqueles homens, apesar de não serem talvez praticantes em todos os detalhes da religiosidade judaica, mas eles eram suficientemente humildes para fazerem uma coisa fundamental, que era confiar na orientação profética. Estarem disponíveis para dar valor àquilo que eram as revelações que Deus tinha dado à humanidade por meio dos seus servos, os profetas. E, queridos amigos, esta é também uma importante característica do povo de Deus nos últimos tempos. Muitas pessoas estão dispostas, por exemplo, a dar ouvidos a especulações científicas a respeito do que poderá acontecer com o nosso planeta, que se encontra em fase, diríamos assim, de exaustão climática e de recursos naturais. Por outro lado, existem pessoas que estão dispostas a ouvir o que os especialistas, cientistas, economistas, pessoas que entendem de política e de sociedade têm a dizer a respeito dos tempos que estamos a viver. E toda esta gente não tem nada de bom a dizer, a não ser que, se não fizermos alguma coisa muito séria, o nosso planeta, dentro de pouco tempo, vai estar em condições em que nenhum de nós vai poder viver, a não ser que uma boa parte da humanidade morra. E mesmo assim, vai ser com muito sacrifício, com muita dor para muita gente. Mas a grande realidade, queridos amigos, é: e o que é que Deus, o Criador deste planeta, tem a dizer sobre o tempo que estamos a viver? O que é que efetivamente a palavra de Deus, há muitos e muitos séculos, diz sobre o tempo que estamos a viver? Sim, porque esta preocupação ambiental da qual hoje se fala é uma coisa relativamente recente, de há poucas décadas para cá. Mas a Bíblia não fala destas coisas apenas há algumas décadas. Pelo contrário, ela fala há muitos séculos, há milénios, que a Bíblia antecipa aquilo que os cientistas hoje estão a descobrir, aquilo que os ambientalistas hoje estão a dizer. A Bíblia antecipou isto com milénios de antecedência. E agora a grande questão é: uma das características importantes do povo de Deus nos últimos tempos é estarmos disponíveis
para ouvirmos e entender aquilo que o Senhor nos diz através dos seus profetas. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 20, encontramos ali uma sábia afirmação feita pelo rei Josafá, quando ele disse: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Queridos amigos, a grande realidade é esta. Muitas pessoas dizem: não podemos acreditar na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Muitas pessoas dizem que a Bíblia não é um livro que merece a confiança. Meus queridos, estas pessoas podem usar os argumentos que quiserem, mas elas só dizem o que dizem porque efetivamente nunca leram a palavra de Deus. Ou então, se leram, não a leram com humildade suficiente para poderem perceber que aquilo que a Bíblia efetivamente diz é de superior importância para nós. Eu, se não quiser acreditar na Bíblia, ou não quiser acreditar em Deus, eu posso encontrar nas histórias bíblicas argumentos e desculpas para sustentar a minha incredulidade. Eu posso usar isto. Eu posso me desculpar com qualquer razão. E posso muitas vezes apresentar essas razões de forma tão espalhafatosa e barulhenta que faça com que as outras pessoas achem que eu estou coberto de razão. Mas sabem de uma coisa? A palavra de Deus não precisa ser defendida de forma espalhafatosa ou com argumentos eloquentes, porque a palavra de Deus é a verdade. E a verdade, dizia a minha avó com muita inteligência, que a verdade é como o azeite. Nós até podemos empurrá-lo lá para o fundo, mas ele acaba por vir à superfície da água. E a Bíblia é assim. A palavra de Deus é assim. Porque a palavra de Deus é a verdade, ela não precisa de ter advogados, ela não precisa ser defendida por ninguém. A verdade simplesmente é a verdade. Não importa que você defenda a mentira com grande eloquência e com grande espalhafato de argumentos, a realidade é que a verdade sempre vai prevalecer. E não importa que eu seja, diríamos assim, esteja muito determinado em esconder a verdade, ela sempre acabará por prevalecer. E a verdade, ou a grande realidade, queridos amigos, é que um dia toda a humanidade, quer queira, quer não queira, quer esteja disponível ou não, quer acredite ou não, Jesus virá. Porque o regresso de Jesus é uma realidade com a qual nenhum ser humano pode, de alguma forma, interferir. Ninguém, por mais influente que seja, ou por mais intelectual que possa vir a ser, pode parar com argumentos filosóficos ou racionais o Senhor de vir a este mundo. E a grande realidade, queridos amigos, é justamente esta: é que a palavra de Deus, as suas profecias, estão-se a cumprir. Uma das coisas que os oponentes da Bíblia não conseguem explicar é porque é que tantas profecias da Bíblia se têm cumprido exatamente conforme foram escritas há montes de séculos atrás. Esta é uma explicação que muita gente simplesmente não consegue dar. E é interessante, efetivamente, a Bíblia nos dizer que o povo de Deus nos últimos tempos haverá de ter uma atenção muito especial voltada justamente para as profecias. Jesus um dia explicou que as profecias têm como propósito fortalecer a confiança das pessoas na vontade de Deus. Têm como objetivo fortalecer a nossa fé nas revelações de Jesus. E a grande verdade é esta. Nós podemos dizer que a Bíblia foi escrita por homens, podemos enxovalhar a Bíblia e dizer que ela está cheia de histórias terríveis que nem às crianças deveriam ser contadas. É verdade, a Bíblia é honesta e conta tanto as coisas virtuosas quanto os defeitos dos seus personagens. Mas uma coisa também é verdade. A palavra de Deus ensina-nos lições, tanto pelos exemplos positivos quanto pelos exemplos negativos, mostrando-nos quais são as consequências e os efeitos de não seguir a vontade de Deus ou de se pôr num caminho que não é, efetivamente, aquele que Deus determinou para a humanidade. Mas a grande realidade, e voltando agora à história dos magos que visitaram Jesus,
é que estes homens, porque confiaram na palavra de Deus, porque acreditaram nas profecias, eles tiveram o alto privilégio de ver, pouco tempo depois do nascimento do menino Jesus, tiveram a oportunidade de o ver no colo da sua mãe. Nós não sabemos quanto tempo, provavelmente Jesus já era um menino com várias semanas, ou eventualmente até com alguns meses já de vida, quando os magos o visitaram. Muitas vezes, nas crenças populares, nós acreditamos que os pastores e os magos se encontraram ali, à porta do estábulo em Belém, quase que diríamos assim, simultaneamente para adorarem Jesus. Não, provavelmente os primeiros efetivamente foram os pastores, que na noite do nascimento de Jesus o estiveram ali para adorar, e provavelmente algumas semanas mais tarde, ou até meses mais tarde, porque Maria não tinha condições de fazer a viagem de volta, para todos os efeitos era uma viagem penosa, dolorosa, fazer uma viagem de 200 quilómetros, mais ou menos, novamente em direção a Nazaré, de onde a família era. Então devem ter permanecido na cidade durante algum tempo. José deve ter alugado um quarto ou uma pequena casa, onde ficaram o tempo suficiente para que a mãe se restabelecesse e a criança também ficasse suficientemente forte para poder fazer a viagem de volta. E é nesse contexto que os magos, então, algum tempo depois do nascimento do menino Jesus, o visitam e lhe entregam, efetivamente, os presentes que traziam. E nós conhecemos o resto da história. Jesus, juntamente com os seus pais, não haveria de regressar a Nazaré, mas sim de fugir para o Egito, onde estariam os próximos 3 anos, até que Herodes, o rei que pretendia matá-lo, tivesse efetivamente morrido. Mas, ainda assim, a lição que os magos nos ensinam é de grande preciosidade. Estes homens não só prestaram atenção às profecias, como também eles entendiam o significado da vinda de Jesus a este mundo. E como é que nós sabemos isto? Sabemos pelo tipo de presentes que eles ofereceram a Jesus. Reparem, eles ofereceram ouro, porque reconheciam que Jesus era rei. Eles mesmos disseram isto. No verso 2 nós encontramos que eles procuravam pelo nascido rei dos judeus. Segundo, eles ofereceram mirra, porque eles reconheciam que Jesus efetivamente tinha uma missão sacerdotal. E a mirra fazia parte, a mirra e o incenso eram substâncias que faziam parte justamente do cerimonial religioso. A mirra e o incenso eram essências vegetais que eram queimadas justamente no processo da oferta e da adoração por meio das orações que eram apresentadas diante de Deus. Por isso, então, aqueles homens entendiam muito bem quem era Jesus. Era o rei do universo, mas ao mesmo tempo ele juntava, exclusivamente na pessoa de Jesus, estavam juntas a figura do rei e do sacerdote. Porque é exatamente isto que Jesus é. É o nosso rei e é o nosso sumo sacerdote. E por esta razão, aqueles homens, eles puderam efetivamente ter uma experiência altamente gratificante de terem encontrado Jesus. E agora, meus queridos amigos, a grande pergunta que nós podemos fazer aqui, uns aos outros e a nós mesmos: quem é Jesus para nós? Daquilo que eu estou disposto a dar ao Senhor Jesus Cristo, quem é Jesus para mim? Será que Jesus é apenas aquele a quem eu oro quando tenho problemas de saúde ou dificuldades financeiras? Ou será que Jesus é o amigo de todas as horas, aquele a quem eu consulto para todas as decisões na minha vida? Será que Jesus é aquele a quem eu apenas busco quando tenho a minha alma angustiada? Ou é aquele com quem eu partilho também as alegrias e as felicidades da minha existência? Sim, porque se Jesus é o nosso Senhor, Ele também é o doador de todas as bênçãos que nos trazem alegria e felicidade ao coração. Por isso, com honestidade, nós deveríamos envolver o Senhor efetivamente nestes momentos de alegria. A pergunta é: quem é Jesus para você?
da sua vida, o que é que você oferece a Jesus? O que você está disponível para lhe dar? Esta é a pergunta, querido amigo, que eu gostaria de deixar consigo. Quem é Jesus para você? Neste Natal, daquilo que nós vamos viver, das experiências em família que vamos ter, de que Jesus nós vamos falar? De que mestre, de que Messias nós vamos dar testemunho através da forma como vamos celebrar o nosso Natal? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe aqueles que nos têm estado a escutar e que nos estão a acompanhar neste momento. Que estas questões possam, querido amigo, prezada amiga, fazer também no seu coração eco, de maneira que você reflita sobre o tipo de espiritualidade que você vive ou que você anda em busca. E que Deus te permita ter um bom Natal. Que a bênção do Senhor, da presença de Jesus Cristo, se manifeste na sua vida. E que todos nós possamos desfrutar com alegria a expectativa de que Jesus em breve vai voltar. Antes de terminar, eu gostaria de partilhar com aqueles que fazem parte desta congregação da Igreja Adventista de Setúbal, que nos próximos dias que vierem à igreja, gostaria de vos convidar. Eu não sei se é possível da câmara alguém dar um close aqui, aproximar para poder ver esta publicação, mas esta revista Sinais dos Tempos, é uma publicação que permite que nós possamos falar a outras pessoas a respeito de mensagens que são importantes e que são relevantes. Neste momento, esta revista, que é uma revista trimestral, está disponível na nossa igreja para ser entregue a todos aqueles que desejarem levar a quantidade que acharem conveniente, para dar a amigos, a vizinhos, a colegas de trabalho. Esta revista Sinais dos Tempos tem, efetivamente, um tema que tem que ver justamente com a questão do Natal. O tema de capa é Emanuel, um dos nomes que foi profeticamente atribuído a Jesus. Encontra-se em Isaías, no capítulo 7, no verso 14. E este tema é uma reflexão, uma interpelação aos nossos amigos, às pessoas que conhecemos, para que elas possam refletir sobre o significado do Natal. Se você quer partilhar com alguém uma mensagem de valor, pois muito bem, aqui está uma literatura que você pode levar gratuitamente para oferecer de forma graciosa a todos aqueles com quem você se relacionar. E que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. É a minha oração. Amém.